Olá, eu sou a Lucinda e este é o canal Buscando Luz. Neste vídeo eu queria fazer-vos refletir um pouco sobre a questão da pena de morte. Será que a pena de morte é bíblica? Será que a pena de morte é bíblica para os dias de hoje? Enquanto uns defendem a despenalização de muitos crimes, outros defendem uma penalização extrema. E esta questão da pena de morte é uma questão muito importante. Nós, como crentes, somos levados a votar e a defender políticos muitas vezes à direita. Mas isso não significa que sejamos extremistas. É importante sabermos se a Bíblia tem espaço para esse tipo de coisas, como uma pena de morte. Porque nós, ao defender isso, podemos estar a ir contra as Escrituras. Quando lemos o Antigo Testamento, nós vemos que existe realmente uma pena de morte pelo pecado. A lei de Deus, o próprio Deus, contempla essa pena de morte. Isso é tão explícito no Antigo Testamento que eu nem sequer vou dar aqui passagens. Qualquer pessoa que comece a ler o Pentateuco chega a essa conclusão e percebe que realmente havia pena de morte em relação a muitos pecados. A questão é, quais são as implicações disso para os dias de hoje? Há pessoas que defendem que a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, não é aplicável hoje. Então essas pessoas não têm problemas com esta questão baseada no Antigo Testamento. Mas eu, por exemplo, acredito que a lei de Moisés, ela não deixou de estar em vigor. Simplesmente, ela é como uma instrução para nós hoje. Como diz em 1 de Timóteo 1,8, a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. E isto é muito importante, percebermos o que é que isto significa legitimamente. Ou seja, a lei é boa se soubermos utilizá-la no nosso contexto. Eu acredito que a lei de Deus permanece, baseada em Mateus, quando o Senhor fala no Sermão da Montanha: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nem um jota útil se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Está a falar de profecias, mas não só. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim encorajar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Esta parte as pessoas não leem. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E Yeshua aqui está a validar a lei. Ele diz que não vem abrogar a lei, mas cumprir. E as pessoas interpretam que ele só vem cumprir profeticamente, e depois dele cumprir profeticamente, a lei não tem mais valor. Mas não é isso que esta passagem diz. Ele é muito claro. Ele diz que não veio abrogar a lei. E diz que quem violar qualquer um dos mandamentos é o menor no reino dos céus e incentiva a cumprir os mandamentos. Então, será que a lei, nomeadamente mandamentos que implicavam uma pena de morte, permanece para os dias de hoje e podemos nos basear nela para os dias de hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que a lei é instrução, sim, para os dias de hoje, mas que as penas, a penalização, a maldição que estava na lei não é para os dias de hoje. Lembram-se que em Deuteronômio havia as bênçãos e as maldições da lei. As maldições não estão em vigor hoje. Porquê? Porque em Gálatas 3,13 está bem explícito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É bem claro que está aqui escrito que Yeshua nos resgatou da maldição da lei. No entanto, em 1 Timóteo é exortado a que a lei seja utilizada de forma legítima, de forma correta. O que eu acredito é que a lei permanece para instrução,
Vamos buscar muitos princípios à lei. A lei é instrução, é Torá. Torá quer dizer instrução. Não é uma lei no sentido legalista de oprimir. É uma coisa boa, como diz em 1 Timóteo. Então Cristo resgatou-nos da maldição da lei. Por isso é que hoje há pessoas que pecam e não caem mortas. E não morrem. Porque acontecia isso no Antigo Testamento. Há dias ouvi alguém defender então esta pena de morte baseada numa passagem do Novo Testamento de Romanos 13, quando diz que a autoridade, em Romanos 13:4, diz que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balda a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, porque ele diz aqui, não traz de balda a espada, ou seja, não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus. Aqui as pessoas interpretam, algumas pessoas interpretam que a autoridade usar a espada, ou seja, matar como punição de um erro, de uma ilegalidade, é algo permitido e considerado correto no Novo Testamento. Quando analisamos este texto, do versículo 1 até o versículo 5, percebemos que está aqui a dar uma instrução acerca do significado das autoridades. E o propósito do texto, temos sempre que perceber qual era o propósito do texto, era incentivar os crentes a respeitarem as autoridades. O propósito do texto não é defender a forma de punição, nem estabelecer uma forma de punição. Paulo estava num determinado contexto social, num determinado contexto político, e ele descrevia a situação onde ele estava. E dizia que aquilo que acontecia tinha uma razão de ser, que as autoridades, quando puniam, servia para punir aqueles que erravam, que cometiam crimes, e deveriam ser respeitadas. Paulo não estava a dizer que deveria haver crimes que deveriam ser punidos por morte. Não é esse o propósito do texto. Este texto também não fala da lei de Deus, do que Deus quer que seja feito. É uma lei dos homens. Paulo só estava a falar do contexto em que eles viviam e como é que as pessoas deviam reagir perante o contexto. Então o texto não pretende validar atos das autoridades, mas pretende incentivar o respeito pelas autoridades. Este texto não pode ser usado para defender a pena de morte de forma alguma. Então como é que eu vou saber o que é que Deus pensa sobre esta questão? Eu sei que existe em alguns países a pena de morte, noutros não existe. Também não estou a defender que que as punições devem ser leves. Eu até sou defensora de que, por exemplo, para um pedófilo, a castração química é uma boa punição, como método de evitar que seja repetido o crime. Mas uma pena de morte, eu penso que é muito forte e vai contra os princípios que a Yeshua nos ensinou. Porque a vida que nós defendemos de um feto, a vida que nós defendemos de alguém que está à beira da morte, a vida que nós defendemos em qualquer situação deve ser também defendida no caso de pessoas que cometem crimes. Esta é a minha opinião e penso que é a opinião bíblica. Em João 8 aparece a adúltera, a mulher adúltera. E essa mulher adúltera, segundo a lei de Moisés, deveria ser morta por apedrejamento. E vieram as pessoas e pretendiam fazer aquilo que seria normal ser feito. Estava na lei de Deus. E Yeshua escrevia na terra, e quando chegam aquelas pessoas, com aquela mulher, ele olha, e muito calmo, ele manifestou que é que ele achava de matar alguém com uma pena de morte. Então em João 8,7 ele diz: E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Não era aqui só atirar uma pedra, seria uma morte por apedrejamento. Ela seria morta quando todos começassem a atirar as pedras. Então o que ele estava aqui a dizer é que aquele que não tiver pecado exerça essa pena de morte sobre esta mulher. E eu penso que isto é um princípio válido para nós hoje. Não que se devam dar penas leves a quem comete crimes graves, não sou defensora disso, mas este princípio, eu penso que este é o princípio que nós podemos tirar para hoje, aquilo que nós podemos defender para hoje. E endireitando-se Jesus,
E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O que eu tiro de interpretação deste texto é que Deus, não estou a falar dos homens, estou a falar de Deus, Deus pretende a recuperação daquele que comete pecado, daquele que erra e comete um crime. Porque em Israel era crime o adultério. Só que nós, como homens, nós não vemos o coração das pessoas. Tem que haver uma lei que pune o criminoso. Tem que existir na sociedade. As autoridades têm que ter leis que punem o crime para proteger toda a sociedade. Mas este princípio é importante. Nós devemos pensar nisso. Eu lembro-me, eu já era cristã, ainda era bastante jovem, lembro-me de uma notícia num jornal, nos Estados Unidos, de uma pessoa, uma mulher, que estava no corredor da morte, nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há estados que têm pena de morte, há outros que não têm. E ela estava num estado onde havia pena de morte. E ela, muitos anos atrás, quando era bastante jovem, participou na morte de um homem. Entretanto, ficou 20 anos ou mais presa e estava então naquela altura no corredor da morte. E essa mulher ficou conhecida porque ela tinha-se convertido, tinha crido em Yeshua, foi evangelizada por um pastor, casou com esse pastor, mesmo ela estando presa e ele estando fora, e ela tinha realmente mudado. Eu chorei por essa mulher, porque eu já me tinha convertido e ela também agora era nossa irmã e estava no corredor da morte. E aquilo tocou-me profundamente e fez-me meditar muito sobre estas questões. Até que ponto a pena de morte pode ser atribuída a alguém, a qualquer pessoa, mesmo ao pior dos criminosos? Nós temos que pensar muito sobre isso, como cristãos, se vamos apoiar esse tipo de coisas ou não, porque teremos sangue nas nossas mãos. O ideal era que as prisões servissem para recuperar as pessoas, pelo menos para tentar recuperar as pessoas. O ideal era que as prisões pudessem haver algum tipo de educação lá, de ensino, porque as pessoas quando estudam tornam-se mais esclarecidas e eu acredito que o esclarecimento das pessoas não tira a maldade do íntimo do homem, mas pode ajudar a pessoa a pensar melhor e a mudar. E também acontecem estas situações de pessoas que se convertem, que creem em Deus e que mudam verdadeiramente. Então, as prisões deviam ser diferentes, mas nós não vivemos num mundo perfeito. Então, podemos defender, por exemplo, que haja trabalho nas prisões, que eles possam produzir para a sociedade de modo a melhorar as próprias prisões. Eu não sou favorável a que se invista mais dinheiro dos nossos impostos em dar muito conforto na prisão. Mas os próprios prisioneiros podiam trabalhar em fábricas criadas para isso, lá dentro das prisões, que pudessem produzir para melhorar as suas próprias condições. E assim, o trabalho é uma coisa muito dignificante e que ajuda o homem a ser melhor. O ensino também, o estudar também, não é? Para mim a questão que é mesmo fulcral é eu, por exemplo, apoiar politicamente alguém que defende esse tipo de pena. Eu vou sentir que vou ficar com sangue nas minhas mãos. E não quero que isso aconteça. Aqui em João 8,11 diz: vai e não peques mais. E este deve ser o nosso propósito, é que a pessoa mude. Mas se ela não mudar, tem que estar excluída da sociedade e tem que deveria ser útil até à sociedade. Isso de haver trabalho nas prisões era algo que eu não sei como é que não pensaram nisso há mais tempo, porque isso é genial. Isso produzir e para sustentar as próprias prisões é algo genial. Como é que não fazem isso? Concluindo o vídeo, então eu acredito que a pena de morte não é bíblica para os dias de hoje. Deus é amor e Deus quer que a pessoa seja restaurada. Claro que as autoridades devem punir severamente os crimes. Claro que sim, porque senão nós não podemos sair à rua. Mas eu penso que quando alguém vai, por exemplo, evangelizar, eu já fiz esse trabalho, de ir evangelizar dentro de uma prisão.
e olharmos para aquelas pessoas, são seres humanos que cometeram erros graves, algumas, no caso eu disse algumas porque a prisão que eu fui foi de mulheres, mas pensar que há pessoas que podem sair. Eu conheço uma pessoa que esteve presa e que saiu, hoje tem uma vida normal, é nossa irmã. O objetivo é nós restaurarmos, o objetivo da sociedade devia ser restaurar. Eu sei que isso não é possível sempre, mas deveria ser o objetivo. Então eu sou contra a pena de morte em qualquer situação. Deus vos abençoe.